Quando se pensa em filme ruim de dinossauro no mundo dos filmes trecheira, geralmente vem à mente Carnossal, de 1993, do infame diretor Roger Corman. Tralha feita às pressas para capitalizar no sucesso do filme Jurassic Park, que revolucionou os efeitos especiais em computação gráfica e provou que era possível fazer esses animais pré-históricos serem convincentes a tal ponto de tirar o fôlego do espectador. Hoje, há quem diga que os dinossauros dessa franquia histórica já deram o que tinham que dar, com os filmes de 2025 para trás serem abaixo do que os fãs esperavam. Porém, considerando o lançamento de Jurassic World O Recomeço, onde tem gente falando que o filme tá fraco apesar de ter se saído bem melhor que Jurassic World Domínio, eu acho que o pessoal tá precisando ser lembrado da definição do que é ser verdadeiramente um filme ruim de dinossauro. Mas como o filme do Roger Corman seria um alvo muito fácil de mirar pela reputação dele, preferi escavucar uma tralha menos conhecida, mas não menos podreira. Este é The Eden Fórmula de 2006, do diretor John Carl Buechler, figurinha carimbada por participar do departamento de efeitos especiais de diversos filmes, onde na maioria são de qualidade duvidosa, e infelizmente já deixou este mundo em 2019. No filme, estamos em Los Angeles durante o turno da madrugada nas indústrias Calgary, onde um pseudo-caminhoneiro finge vir descarregar sua entrega. Where do you say you're from? Look under Smith. Smith. Oh, Smith Laboratories. No, Smith & Wesson. A piada já estava armada desde o começo, né, seu piadista do caramba? Ei, olha quem tá aí! É o saudoso Tony Todd, o ator que fez o papel do agente funerário William Bloodworth na franquia Premonição, além de diversos outros papéis memoráveis. Aqui, ele faz o papel do líder dos mercenários, James Radcliffe. Everything all right out there? Yes, sir. I just dropped my clipboard on the button, sir. I'm sorry. E não sei vocês, mas a voz dele nesse filme tá parecendo uma versão africana do Vin Diesel do mal. E o que essa gangue de mercenários quer? Pelo título do filme, não exige muito raciocínio para descobrir. Mas o que é a Fórmula do Éden? É uma fórmula capaz de modificar e reproduzir qualquer organismo vivo que já existiu. E eles conseguiram reproduzir um dinossauro chamado Ariel? Ei, eu não quero o meu nome associado a essas tranqueiras, não. O dinossauro experimental é mantido em cativeiro numa jaula gigante e essa indústria espera fazer uma reunião com acionistas para ganhar amplos investimentos, enriquecer bastante e jogar a biologia numa nova revolução na área. O obstáculo para essa missão? Esses mercenários que resolvem destrancar tudo que está trancado aí dentro para poderem procurar pela fórmula e roubá-lo. E isso inclui a jaula do dinossauro. Só por terem de evitar mostrar a matança, já dá pra sentir a falta do orçamento nos defeitos especiais dessa jossa. Honda e Parker, que trabalham aí, estão no laboratório da indústria e detectam que a jaula ficou aberta. Eles tentam chamar a segurança e qualquer outra ajuda, mas os mercenários cortaram as linhas telefônicas e bloquearam ligações por celular, estando incomunicáveis. Logo, notam que todas as portas estão abertas e desconfiam que estão sendo infiltrados. Parker resolve então esconder a fórmula antes que a descubram e ele leva as amostras da fórmula do Éden na descarga de uma privada. Enquanto isso, o dinossauro do nada está esmurrando a parede na cabeçada para se libertar daí.
O bizarro é que o bicho fica cabeceando a parede por um bom tempo e ninguém da instalação parece notar a tremedeira ou o barulho das pancadas. Mas pelo menos os seguranças do prédio vão verificar o que está acontecendo por aí. He's been shot. No shit, Sherlock. Ei, quem faz piadas com diálogos merda sou eu! Não roube o meu papel também, porque já botaram o meu nome nesse bicho pré-histórico e eu estou indignado com isso! Os mercenários, além de sequestrarem uma mulher chamada Tânia, que é uma ativista contra a criação da fórmula, trazem uma bomba poderosa o suficiente para destruir toda a instalação que ele vai acionar quando for embora, e assim botar a culpa nela e seus ativistas para que as suspeitas não recaiam sobre seu grupo. Logo, um gari tem uma infeliz descoberta. Ele descobre uma... É uma lapa de merda! Mas não é cocôzinho de gato, não. É cocôzaço desse tamanho duro. Aquela fedentina de merda. I'm gonna need a bigger bucket. Peraí, tá me dizendo que o dinossauro arrombou a parede, saiu e ninguém o escutou? Inclusive o próprio gari? Por acaso o bicho se esgueirou por trás dele na ponta dos pés como um ninja? Detalhe, ninguém lá dentro ainda tá sabendo que tem um dinossauro à solta na cidade. Exatamente! Mesmo diante desses grotescos efeitos especiais, o mais absurdo é que ninguém na cidade está acordando pela barulheira que o bicho faz. Olha, não me importa se são 2, 3 ou 4 da manhã, no meio de uma cidade grande como Los Angeles, esse bicho não duraria nem 5 minutos nas ruas antes de ser notado e ter a atenção de toda a imprensa e autoridades. As ruas estão tão vazias e surdas que olha só, o escrotossauro todo mal feito é capaz de gritar e se esgueirar por outra vítima totalmente alheia a um bicho mais barulhento que turbina de avião. Essa droga de filme deve se passar em alguma realidade paralela em que o pessoal é surdo ou a cidade está quase desértica. Enquanto isso, a dupla encontra o último segurança vivo da instalação e se junta a eles para tentar escapar daí, mas encontram um dos mercenários que tenta os render. E mesmo sendo um mercenário supostamente treinado, ele consegue perder para um executivo e é morto sendo jogado escada abaixo. Mas isso é explicado depois, pois o vilão conheceu Parker na Guerra do Golfo, onde ele foi um soldado das operações especiais e agora trabalha nessa instalação. Eles encontram a Tânia amarrada e ferida e a desamarram. Logo depois, ela os avisa do dispositivo explosivo e seu poder de destruição, pois, como sabemos, vilões idiotas sempre contam os planos para os mocinhos para dar chance a eles. Logo, eles encontram o terminal de segurança e tentam desvendar o que está acontecendo, mas entram em combate com um dos mercenários enquanto uma policial, respondendo ao alarme que tocou no começo da infiltração, resolve ir para a instalação e encontra tudo destrancado e vai investigar o local. Mas dessa vez tem um baita alarme. What the hell is that noise? It sounds like the food buzzer! Ué, o bicho voltou? Tudo bem que o bicho deve ter sido condicionado a relacionar o som com a comida, mas ele sabia a hora exata que deveria voltar para conseguir comida? Sem falar que ele não estava tendo muito problema em achar comida com Zé Ruelas desatentos na madrugada. O Fantochissauro voltou aí só para ajudar nossos mocinhos a escaparem de uma enrascada.
Nada como os mesmos métodos fajutos de efeitos especiais daquela tralha pré-histórica edwardiana. Alguns mercenários viram petisco do animal, enquanto um dos mocinhos desligou o alarme no tiro para parar de agitar o fantochesauro. Os mocinhos tentam escapar na confusão, mas... Eu adoro como tem a caceta de um dinossauro na mesma sala que eles, mas os caras ainda priorizam matarem uns aos outros em vez de fugirem desse dinossauro faminto. Aliás, essa faca tá cortando mais que Tramontina ou uma espada laser para perfurar o crânio de uma pessoa e atingir o cérebro numa arremessada só. Se vocês souberem qual a marca dessa faca, me avisem para eu não comprar, pois não vale a pena arriscar furar meus ossos num acidente. A Honda encontra a policial e adverte para saírem de lá imediatamente, mas a policial prefere dar tiros inefetivos somente para também virar lanche do animal. Eu poderia ficar com raiva da burrice dela não fugir logo, mas tem coisa para me deixar mais indignado, como a Honda que depois de escapar da interferência nas comunicações dos mercenários, ela pede ajuda para a polícia da pior forma possível. What is the nature of your call, ma'am? There's been a break-in, and people have been killed, and there's a Tyrannosaurus Rex that's escaped. Tá brincando comigo, pegadinho? I know it sounds crazy, but there's a giant T-Rex loose in the city. Vá merda! Olha, eu acho que já falei esse tipo de coisa antes, mas vale ressaltar. Se algum dia você vê algo absurdo demais para qualquer um acreditar, tipo, por exemplo, um dinossauro correndo pela cidade e precisar relatar às autoridades, não diga que você viu um dinossauro. Diz que você tá vendo, tipo, uma gangue de bandidos atacando a cidade, que aí sim você consegue mobilizar as pessoas. Poxa, parece que o pessoal fica descerebrado nessa hora e acha que vão acreditar no mesmo segundo quando disserem que viu um dinossauro na rua. There is a herd of killer rabbits headed this way and we desperately need your help. Do you read me? Ah, sim, funcionou no filme A Noite dos Coelhos Gigantes e ninguém questionou. Mas isso aí é exceção, hein? Enquanto o furtivo Sauro continua a proeza de surpreender e comer outras pessoas distraídas demais para perceber um gigante de vários metros que faz um barulhão a cada pisada, Parker e o segurança são capturados pelos mercenários e são interrogados pela Fórmula, com Parker sendo torturado brutalmente pelo seu captor. Honda novamente liga para a polícia. There's a giant man-eating dinosaur that is loose in this city. Puta que eu pariu! Vá merda! Poxa, além de burra tem Alzheimer, pois usa a mesma estratégia que não funcionou antes. Mas agora eu tenho de defendê-la, pois nesse ponto da história, a matança que o dinossauro tá fazendo em plena madrugada, além da barulheira consequente, já deveria ter causado uma enxurrada de ligações para a emergência. Mas tá aí o policial rechaçando-a como se fosse uma mera troteira. Será que esse cara tá achando que a cidade está especificamente decidida a fazer um festival de trotes na linha nessa madrugada? Se sim, ele não desconfia em nada que tem pelo menos algo estranho ocorrendo na cidade? É uma cratera tão grande no roteiro que é capaz de, se eu for olhar o roteiro original, não conseguir ler quase nada pelo tamanho do furo feito nas páginas dele. Haja paciência com essas incoerências. O único furo que compete atenção é o fato dos mercenários deixarem os dois sozinhos enquanto vão procurar a Fórmula no prédio, dando chance para eles escaparem. E não só conseguem escapar, ainda que com certo sofrimento, como nem sequer se deram o trabalho de tirar a pistola de um dos seguranças mortos que está literalmente ao lado deles. Vão se lascarem, seus vilões burralhões da peste!
Frustradões que não conseguem encontrar a fórmula, Parker aproveita a oportunidade para recolher as amostras da fórmula escondidas no reservatório de descarga da privada para fugir com eles. Mas para a infeliz surpresa dele... The hell are you doing? Life's a bitch, ain't it? You're one of them. For the last 3 months now, I fed them information, gave them blueprints. And they tried to kill you. Well, not all of them knew. Belo do infiltrado você que não fez questão alguma de pelo menos assegurar a localização da fórmula, sabendo que os mercenários atacariam hoje, o que pouparia bastante tempo para eles. É tão incompetente que já tomou um cacete aí mesmo para ficar esperto. Pouco depois, os mercenários encontram Parker, mas graças à preguiça do protagonista de matar o segurança traidor, ou pelo menos imobilizá-lo, termina sendo surpreendido por ele. É o equilíbrio Dan e Yang na harmonia entre burrices moralmente opostas. Amanhece e os mercenários ainda mantêm Parker refém que pretendem sequestrá-lo para continuar o interrogatório em outro lugar, onde terão tempo de sobra para quebrar a resistência dele e fazer ele contar onde está a fórmula. Porém, o CGI do Merdassauro volta para próximo da instalação e ainda não tem nenhuma autoridade investigando um bicho desse à solta na cidade a essa hora. Tanto que Honda toma nas próprias mãos a missão de eliminar o bicho e o atrai para uma armadilha. You hear that? Agora que você é capaz de ouvi-lo? Come on, boy. Come and get it. Eita desgraça! Confira comigo no replay! Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Meu Deus, cara. Olha o nível de detalhe. Pelo amor de Deus. É muita loucura pra processar. Vamos terminar logo essa bagaça antes de esculachar merecidamente essa jossa. Alright, she's still alive. Can't have that. Don't even move. McVicker, Rebecca, escort our guest over to the young lady. When you get close enough, kill her. Pena para eles que o Estourossauro aí sobreviveu à explosão como se fosse um mero inconveniente e o plano macabro deles é frustrado para que todos virem café da manhã pro bicho. Parker consegue se soltar das amarras e cai de porrada com James, onde não parecem nada preocupados com um bicho enorme ali perto comendo as pessoas, pois precisa ter o acerto de contas final para se vingar de todas as sacanagens que ele fez, como por exemplo, o Tony Todd, um ator de calibre legal, topar participar dessa humilhação. Parker consegue retribuir o furo feito na mão dele e o prende, deixando-o de isca enquanto ele foge com o controle remoto da bomba que os mercenários trouxeram para explodir tudo e conclui essa maluquice toda com o clássico final explosivo. E o mais impressionante disso tudo é que não apareceu um carro de polícia que seja desde que o dinossauro se soltou nas ruas até a sua morte. Los Angeles é basicamente uma cidade fantasma na realidade desse filme. Vá pro quinto dos infernos, filmeco lazarento. Vocês sabem que não tem orçamento para fazer sequências minimamente lógicas do bicho atacando na cidade e fizeram as autoridades ausentes para reduzir os custos da produção.
Mas sabe o que é engraçado? Eu fiz a zoeira no início do vídeo de que zoar Carnossauro seria um alvo fácil demais. Mas aí, pesquisando mais sobre o filme, descobri que essa tralha é considerada como o último filme da franquia Carnossauro e o único que não tem envolvimento de Roger Corman em sua produção. A prova disso está no próprio dinossauro usado em cena, que é uma reciclagem dos anteriores, além de reutilizarem cenas de filmes passados para cenas mais custosas, como a de um carro batendo e explodindo, num contraste tão gigantesco de produção para tanto capricho, numa cena num filme todo barato. Mas tem outra coisa que captou muito a minha atenção. Durante as trilhas sonoras do filme, eu reconheci duas músicas que certamente já ouvi antes. Eis a primeira. Down this way. Yeah, right through here. Essa música é tocada durante uma cena de luta com o personagem Norman contra um brutamonte no jogo Heavy Rain, apesar de ser melhor instrumentalizada. Mas a segunda música é o que mais me chamou a atenção pela aleatoriedade da coisa. Freeze! Well, well, well. What do we have here? A dime store cup and a couple of suits. Essa música eu ouvi há muito tempo atrás, quando eu era uma criancinha e jogava games que geralmente moleque algum poderia jogar na minha idade. Este jogo é Dark Colony. Como é que a música de um jogo obscuro de estratégia de 1997 foi parar na trilha sonora desse filme? É a pergunta de 1 milhão que talvez jamais saberei a resposta, considerando que é boa demais para um filme tão ridículo desses. Mais lamentável que isso é o próprio dinossauro, que é pavorosamente horrendo. Parece que o bicho absorveu radiação chernobiana para movimentações tão travadas e nada convincentes. Utilizaram um boneco para filmar sequências, mas devido às óbvias limitações, ficaram restritos a enquadramentos repetidos e muitos cortes abruptos para tentar disfarçar a malfeitice das cenas. E que caralhada foi essa do CGI do bicho pulando? Me informe o que esses roteiristas cheiraram ao escrever essa cena para eu passar bem longe, que eu me recuso a ficar doidão assim para eu me humilhar tanto em frente a um filme feito por mão própria. Essa obra para mim serve para vocês que acham que os últimos Jurassic Park estão decepcionando. Bem, pelo menos eles não são fantochissauros gigantes misturados com CGIs borradas que atacam uma cidade quase desértica, onde os poucos habitantes que existem conseguem ser surpreendidos por um elefante gigante e nunca notariam. Até a próxima bagaça!